Romanos capítulo 3, versículo 26 e 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, se nós estamos destituídos da graça, não temos essa bênção de ser agraciados e perdoados pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelos nossos bons costumes, isso nada nos traz salvação. Então, nós precisamos entender isso. E às vezes se mistura. Hoje já foi falado que a diferença da fé e as obras. A fé, ela gera em nós a capacidade de fazer boas obras. A fé acelera as nossas potencialidades para fazer boas obras. Agora, é pela fé que nós alcançamos a graça. Pela fé, pela certeza, pela convicção de que Jesus morreu na cruz por nós, é que nós alcançamos a graça. E a graça é de graça. E a graça é um perdão de Deus dos nossos pecados. A graça é uma oportunidade que Deus nos dá de aceitar esse presente que custou para Ele muito caro. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O preço da graça é muito alto. Agora o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar aqui, eu quero pensar com vocês, e hoje nós vamos fazer uma meditação mais extensiva nos textos, né? No texto inteiro aí, vários versículos do capítulo 6. Agora, o que Paulo está preocupado aqui? E nós precisamos nos preocupar com Paulo e tentar resolver essa situação. O que Paulo está preocupado aqui? Vem cá, tu recebeu o perdão, tu é uma nova criatura, tu está vivendo em Cristo. Agora, se você recebe o perdão, está vivendo em Cristo, você precisa entender ou precisa viver de uma forma que você não peque mais. Esse é o desafio do cristão. Às vezes a gente pega e acha que a nossa vida espiritual é como um cartão de crédito sem limites. Que toda hora você está passando lá, perdão Jesus, errei. Perdão Jesus, errei. Perdão, Jesus, errei. Chega o final do dia, tem uma lista de pedido de perdão. Hoje eu menti, eu fofoquei, eu falei mal, eu negociei e falhei no negócio, eu não cumpri com a minha palavra. Tem uma lista de coisas para pedir perdão para Deus. Todo dia a mesma lista. E a vida de cristão não tem esse procedimento, não deve ser assim. A vida de cristão, Deus nos dá a graça, Deus nos perdoa dos nossos pecados. Para quê? Para que nós não vivamos gastando esse crédito toda hora. Que automaticamente, se nós gastarmos esse crédito toda hora, se nós não conseguirmos viver livres do pecado, se nós não conseguimos estar um dia inteiro ou uma semana inteira livres do pecado, ou um mês ou a vida toda livres do pecado, nós temos um problema que vai nos trazendo trauma, porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. E às vezes a gente tende a pensar que a morte somente é física, a separação da eternidade. Não, morte tem a ver com putrefação, tem a ver com não circulação sanguínea. Morte tem a ver com algo assim que te dá uma carência de vida. Agora a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós falhamos na nossa caminhada, nós nos machucamos, nós nos traumatizamos, nós criamos problemas nossos, e esses problemas, eles acarretam e eles ficam em nós, e o resultado disso às vezes vai meses, anos, às vezes, e vai passando de geração para geração. Então o grande segredo é nós entender, meus irmãos, que essa graça de Jesus, que Jesus nos dá, esse perdão, não é para nós continuar pecando, é para nós resolver o problema do pecado em nós. Agora, mas vamos falar o que é pecado? Fica muito fácil quando nós criamos uma lista do que é pecado. É pecado um comportamento X, é pecado tal comportamento, é pecado isso, é pecado aquilo. Criamos uma lista e aí nós ficamos lá rascunhando aquela lista. Hoje eu não fofoquei, hoje eu não me vesti indecentemente. E vai fazendo uma listinha, isso fica muito cômodo. Não, o pecado, meus irmãos, é errar o alvo. Deus tem um alvo para mim e para você. Deus tem um projeto para mim e para você. E dentro desse projeto, dentro daquilo que nós fazemos para o reino, é o projeto dele. Agora, quando nós conhecemos o projeto de Deus, vivemos o projeto de Deus, andamos no projeto de Deus, que ele tem para nós individual, é bom, é perfeito e agradável, as Escrituras dizem. E aí, se a gente está vivendo no projeto de Deus, e é bom, e é perfeito e agradável, as nossas ações, elas estão focadas no projeto de Deus. Deus nos guiaria para um alvo, para um erro de alvo? Deus nos conduziria para o pecado? Se a Bíblia diz que o pecado repele a majestade santa?
Se Deus odeia o pecado, Deus nos conduziria para uma ação errônea? Às vezes eu escuto umas aberrações doutrinárias de alguém dizer, não, o cidadão saiu da igreja, foi para o mundo para experimentar o mundo lá fora, sofrer lá fora, depois ser um testemunho e mostrar para as pessoas que Deus nunca vai levar alguém lá para o mundo para ele ser testemunha depois. Deus permitiu que houvesse um problema no relacionamento, ele se separasse da família para aprender e depois ensinar os outros. É mentira de Satanás. Deus nunca vai separar alguém da sua família para esse alguém ensinar alguém depois. Deus não faz errar o alvo. Deus não projeta a pessoa. Não, quando eu e você estamos dirigidos por Deus, guiados por Deus, nós não erramos em momento algum. Não somente no mundo espiritual. Não somente nas ações de crente, digamos assim, mas em todas as ações. Deus quer que você acerte os teus negócios. Deus quer que você seja abençoado na profissão que tu desenvolve. Deus quer que você tenha uma vida de paz e tranquilidade. E Ele tem condições de nos guiar. O detalhe é que nós não deixamos ser guiados por Ele. Que nós queremos ser dono do nosso nariz. Que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E tem que ser do meu jeito, e tem que ser do meu jeito. E aí nós fazemos e às vezes tropeçamos. Então o apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois? Versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está dizendo assim, quanto maior o pecado, maior é a graça. Isso é lógico. O ladrão da cruz lá, ele estava morrendo, condenado, a pena de morte. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo. Mas o tamanho dessa graça que esse homem alcançou? Alguém vem aqui, cultua conosco e era bandido, e era marginal, e enfim, e às vezes tem crente que tem dificuldade de entender isso, né? Como é que antes era um marginal, agora está lá dando glória a Deus e aleluia. É o tamanho da graça. Ele recebeu essa graça. Glória a Deus por isso. Agora não, Paulo está dizendo assim, não adianta, não é porque causa que a graça é infinita, é boa, Deus perdoa todos os nossos pecados, perdoa hoje, perdoa amanhã. Se você errar com Deus hoje e pedir perdão, Ele te perdoa. Se amanhã você fizer o mesmo pecado e errar de novo e pedir perdão, Ele te perdoa. Se depois de amanhã você fizer 1000 vezes aquele mesmo pecado num dia e você pedir perdão para Ele, Ele vai te perdoar, porque Ele é perdoador. Ele vai te dar a graça. Só que o resultado disso, nós enfrentamos. É a lei da semeadura. Paulo diz assim, vamos fazer o quê? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Não, ele mesmo responde, versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aqui Paulo traz uma sentença que eu quero pensar contigo. Fiz essa introdução para nós pensarmos isso. Paulo está dizendo assim, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é morto? Separado. Morte, o significado da palavra morte é separação. Quando eu e você morremos, nós nos separamos dos nossos entes, separamos do nosso corpo, separamos-nos da terra, separamos de tantas coisas. Morte é separação. Paulo está dizendo assim, ei, nós que estamos separados para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora, o versículo 3, ele diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aqui nós precisamos ir para uma interpretação de texto, por causa de uma palavra que está gregorizada aqui. A palavra batismo, ela não foi traduzida nas nossas Bíblias para o português. A palavra batismo é uma palavra grega. E virou costumeiro no meio da sociedade achar que batismo é um ato religioso. Achar que batismo é somente aquele momento em que a pessoa vai lá para a água e é mergulhado na água. Batismo, a palavra batismo, traduzindo do grego para o português, é imersão. Por isso que nós, assembleianos, não batizamos de outra forma, não fizemos a confissão de fé de alguém jogando água no rosto dele, atirando uma caneca na cabeça, derramando alguma coisa assim, não. Nós mergulhamos porque o significado da palavra batismo no grego é imersão. Agora aqui não está falando de batismo, Paulo não está falando do batismo esse de testemunho de fé. Só que como o tradutor da Bíblia traduziu, deixou o batismo lá, em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João, em Atos, ele tinha que deixar aqui batismo, para que as pessoas não
conhecessem, não descobrissem isso, porque os primeiros tradutores da Bíblia em português, eles já batizavam, entre aspas, por aspersão, e eles tinham que provar a sua tese. Mas Paulo está dizendo aqui: não sabeis que todos fomos imersos em Jesus Cristo. Troque agora para imersos. Que todos fomos imersos em Jesus Cristo. Fomos imersos na sua morte. Aqui está o segredo para não pecar. Aqui está o segredo para não falhar no dia a dia. Aqui está o segredo para não errar o alvo. É estar imerso em Jesus. Agora pensa comigo, como eu estarei imerso em Jesus? Paulo está trazendo uma alegoria aqui para nós. Ele não está trazendo uma ideia de um ritual. Ele está trazendo uma alegoria. Ele está dizendo: ei, quando você e eu tomamos uma decisão de seguir a Cristo, aceitamos Ele como Salvador, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Tudo que cometemos até ali, Ele esquece, larga no mar do esquecimento. Não tem mais valor para Ele. Ele não vê o pecado até ali. E a partir dali, Ele proporciona que eu e você fique imerso nele. É uma alegoria, imerso em Jesus. Imagine você que Jesus é um mar, que Jesus é um rio, que Jesus é um açude lá da tua propriedade, por exemplo. E aí quando você vai nadar, quando você vai brincar, quando você vai atravessar esse mar, esse rio, esse açude, você mergulha nele. E aí você está imerso. Na tua cabeça tem Jesus, no teu braço tem Jesus, na tua perna tem Jesus, no teu pé tem Jesus. Em tudo você está imerso. E esse é o segredo. Paulo está dizendo: nós que estamos mortos para o pecado, como vão viver nele? Agora ele está dizendo: não, nós somos imersos em Jesus. Quando você está imerso em Jesus, você está naquilo que Ele direciona. Você já foi para o mar, né? E você olha quem foi para o mar, sabe, olha aquela onda enorme, agora eu passo por ela. Aí você mergulha por ela ali, se abaixa, se joga, mas ela te leva e você não sabe para onde ela vai te levar. Você está imerso, você está dominado por essa água. Isso que Paulo está dizendo. O grande segredo, irmão que me antecedeu aqui, o Douglas, ele fala de que Paulo está dizendo: eu sou servo de Jesus. Eu me entrego a Ele. Paulo está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre essa imersão. De deixar que Ele nos leve. Há um samba brasileiro que diz: deixa a vida me levar, né? Deixa Jesus Cristo te levar. Esteja imerso nele. Isso que Paulo está dizendo. Então não sabeis que todos quantos fomos imersos em Jesus Cristo, somos imersos na sua morte? Agora, o que quer dizer estar imerso na morte de Jesus? Estar impregnado, estar dentro, estar vivendo a morte de Jesus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Ele se entrega e morre na cruz do Calvário, Ele está entregando a sua vida por mim e por você. Ele está permitindo que eu e você também entre por esse mesmo caminho. Não o caminho da cruz, não o caminho do Calvário, não o caminho do Gólgota lá para morrer de braços abertos, porque esse sacrifício Ele já fez por mim e por você. Agora Ele quer que eu e você entre nesse mesmo processo de ser imerso na sua morte. Estranho, né? Na sua decisão, porque Cristo estando aqui na terra, Ele era ser humano mortal como todos nós somos. Ele era possível de pecar assim como nós pecamos. Mas Ele, desde o momento que Ele toma uma decisão, que Ele sabe o propósito, aqui está o segredo, que Ele descobre o propósito de Deus para a vida dele, que Ele vai para as Escrituras, que Ele conhece Miqueias, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que Ele lê e conhece e vê que esses homens profetizaram que Ele teria que passar pela morte de cruz para perdoar os pecados. Desde que Ele faz isso, Ele entende que esse era o projeto de Deus para a vida dele. Eu entendo que Jesus não morre ali na cruz emocionalmente. Ele morre quando Ele entende: eu vou para a cruz e vou morrer. Eu tenho um projeto que Deus tem para mim e eu vou cumprir esse projeto. Então, quando Paulo está dizendo assim, somos imersos na sua morte, ele está dizendo assim: ei, para
Presta atenção nas Escrituras. Senta para conversar com o teu papai do céu. Ele vai revelar o projeto dele para a tua vida. E aí você diz assim: é isso que eu quero. É ali que eu vou andar. É isso que eu vou fazer. Eu quero andar nesse projeto. E eu vou morrer por esse projeto. Eu vou desistir dos meus projetos e colocar o dele em ação. Isso é difícil, não é? É difícil a decisão. É difícil tomar essa vereda. Sim, é difícil. É o contrário do que o coach ensina. É o contrário do que a psicologia moderna ensina. É o contrário do que se ensina. Não, vai fazer o que tu gosta. Vai fazer a tua vontade. Vai nos teus sonhos. Vai nos teus projetos. E até tem uma canção maluca que diz: não conte os teus sonhos para ninguém. Para quê? Para que você tenha o teu sonho. Sim, tem outro que canta: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o que lhe apraz. Opa, aí é diferente. Os sonhos de Deus para nós, é a perfeição. É a perfeição. Então eu preciso morrer para os meus projetos humanos e viver para os projetos de Deus. Pastor Amado, mas isso aí não vai me causar transtorno? Sim, vai te causar transtorno. O reino de Deus causa transtorno. Jesus diz assim: eu não vim lançar paz, eu vim lançar uma espada. O reino de Deus causa um momento de pensar, de decidir, de dizer: mas eu vou desistir de alguns projetos meus. Agora saiba de uma coisa: a melhor coisa que existe é estar no centro da vontade de Deus. Os projetos de Deus nunca te levarão para a anarquia. Os projetos de Deus nunca te levarão para a destruição. Os projetos de Deus nunca te levarão para a miséria. A Bíblia não é uma franciscana. São Francisco de Assis viveu uma vida de miséria por opção sua, não por opção bíblica. Por opção sua. E viveu essa vida de miséria, digamos, financeira, essas coisas. Não, mas Deus não quer isso para todos nós. Deus quer que nós estejamos bem. Então, por isso que Paulo diz assim: somos batizados em sua morte. De sorte, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Aqui é fantástico. Paulo está dizendo assim: ei, se eu e você conseguir buscar o centro da vontade do Senhor, desistir do nosso eu, deixar Ele orientar, nós andaremos em novidade de vida. E como é bom quando a gente vê quem não é orgulhoso, né? O problema é dos orgulhosos. Mas quem não é orgulhoso, ele vê alguém se dando bem, um amigo, um vizinho, um conhecido se dando bem. Olha como fulano está melhor. Você se alegra quando alguém está se dando bem? Eu me alegro quando eu vejo alguém melhorando. Quando eu vejo um irmão, um amigo, uma pessoa chegando com um carrinho novo. Eu digo: oh, glória, que coisa linda. Agora quem não tem Jesus, olha, ó, tá de carro novo, deve estar roubando. Quando o irmão passa na faculdade, quando o irmão se forma, quando é algo melhor... E eu e você temos que ficar faceiro com isso, alegre com isso. A novidade de vida, quando Jesus entra no nosso ser e muda o nosso ser, aparece no semblante, aparece no dia a dia, aparece no resultado do trabalho, aparece na família, aparece no lar, aleluia. Vivamos em novidade de vida. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu desisto do meu ser, daquelas coisas, aquelas maluquices que às vezes a gente cria, e acha que tem que ser, porque o vizinho, o fulano lá tem um carro novo, então eu tenho que me arrebentar trabalhando e fazendo loucuras e pegando empréstimo para igual. Isso é maluquice. Agora, quando eu estou vivendo em novidade de vida, o Senhor me dá o melhor desta terra. Vivamos em novidade de vida. Por quê? Versículo 5. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. E alguém aqui tenta ir lá para a escatologia e dizer: então se nós morrer aqui com Cristo, Ele vai nos ressuscitar dos mortos. Não, Ele está falando como foi a semelhança da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e sumiu, foi para o céu. Foi assim? Ele ficou 40 dias aqui, mostrando o resultado do seu processo. E aí o pessoal dizia: ninguém segura esse homem. Botaram na cruz, pregaram na cruz, judiaram na cruz, cortaram na cruz, tiraram da cruz, colocaram num sepulcro, enterraram esse homem, colocaram uma pedra, mas no terceiro dia, alguém ressuscita esse homem, ele está aí no nosso meio. Tu está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo essa palavra?
Você está entendendo o que o Senhor quer fazer conosco? Ele diz assim: ei, do mesmo jeito que Deus ressuscita Ele, também nós seremos ressuscitados em Cristo, e andando aqui em novidade de vida. As expectativas de um cristão é diferente. Aí o pessoal chega para Jesus, Maria enxerga ele ali, sentadinho fora do sepulcro, e se agarra nos pés dele e diz: Rabone, eu pensei que você era o cara que estava cuidando aí, e é você ressuscitado. E ele diz uma coisa: me deixa, que eu tenho um pouquinho mais para fazer. Daqui um pouquinho eu vou para o meu pai. Me deixa. Isso é que outra projeção. Jesus, depois que ele ressuscita, ele tem outro foco. Ele anda na terra e depois tem outro foco. Eu e você, quando ressuscitamos em Cristo, muda o foco, muda as prioridades. Sim ou não? Quem que veio começar a visitar a igreja dos crentes aqui, né? Há um tempo atrás começou a visitar, e visitou e começou a gostar, e foi vindo, e dali um pouco ele deixou Jesus entrar no seu coração. E aí Jesus entrou no seu coração e ele começou a viver novidade de vida e mudou o foco. Muitos que estão aqui, sei disso, mudaram o foco, mudaram as prioridades. E hoje estão felizes porque Deus está dirigindo os seus passos. Agora o versículo 6. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Que quando eu e você tomamos uma decisão, entregamos a nossa vida para Jesus, se posicionamos com Ele, ficamos imersos nele, esse velho homem, aquele velho ser humano que pecava com facilidade, que não tinha direção, não tinha orientação, ou que tinha uma orientação errada, que estava andando numa orientação errada, ele passa a viver numa outra orientação. Aquilo é desfeio e ele passa a viver uma outra orientação. E aí ele não serve mais. O que é servir ao pecado? Servir ao pecado é fazer coisa errada, consciente que está fazendo, mas sem força para não fazer. Quem já não passou por isso? Eu não queria fazer assim, mas fiz. Eu não queria ser assim. Eu prometi que hoje eu não falaria palavrão. E daqui a pouco está falando. Eu não quero ir para a prostituição, eu não quero estar lá nos videozinhos de prostituição na internet. Quando vê, eu estou lá. Eu não quero enganar, ser um enganador. Quando vê, está enganando. É um servo do pecado. Quem é o dono desse ser? É o pecado. Servo do pecado. Está servindo ao pecado. Ele está fazendo um serviço ao pecado. Esse ser. Aí o Paulo está dizendo assim: não, se nosso velho homem for crucificado, nós não mais somos servo do pecado. Então não é, meus irmãos, uma regrinha de 3 aqui. Crucifica, resultado, operação final, está livre disso. Não, posicionamento. É resultado. Se eu e você estivermos errando hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre na mesma coisa e não querendo errar, porque nós estamos servindo ao pecado. Qual a fórmula de eu resolver essa situação? Crucificar o meu velho homem. É que eu não crucifiquei. Porque às vezes a gente quer Jesus para os nossos projetos. Eu sou muito cuidadoso, né, como pastor, você sabe disso, de ficar oferecendo, quem quer aceitar Jesus hoje, e incentivando e dando aquela parte emocional para as pessoas virem para frente e aceitar Jesus, porque eu tenho medo de que as pessoas levem essa situação para a emoção, para o fator emocional. Não, é uma decisão racional. É uma decisão racional. Tomar uma decisão por Jesus é racional. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz isso, que é racional. Você precisa dizer: não, o que eu preciso? Eu estou servindo o pecado. Eu não consigo vencer essas situações. Eu estou fazendo, acontecendo, melhorando, trabalhando, me esforçando, sendo honesto, mas não está andando, porque eu estou tendo problema com essa situação. Então o que eu preciso? Racionalmente, não, eu preciso de algo que resolva esse problema. E a solução desse problema com o pecado é crucificar. Se não crucificar, se eu não entregar o velho homem a Cristo, não matar esse velho homem, eu não terei esse resultado de caminhar na direção dele, de acertar os passos. E aí o Paulo está dizendo assim: agora, sabendo que se o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Imagine que, vamos pensar numa situação aqui, tem uma pessoa que está devendo para a justiça, e ela foi a júri, e ela foi condenada. A condena dela, ele vai precisar tirar 20 anos de reclusão, no regime fechado. E aí sai o juiz, diz: olha, fulano de tal tem que ser preso, e autoriza a polícia civil para ir lá buscar esse cidadão e levar para o presídio. Aí chega o oficial de justiça, bate na porta desse cidadão, diz: aqui que mora o fulano de tal. Aparece uma senhora ali, diz: aqui que mora o fulano de tal. Sim, é o fulano de tal, mora aqui, nesse lugar. Pois bem, nós estamos aqui com um mandado judicial e viemos recolhê-lo para
cumprir a sua pena de 20 anos de reclusão no presídio, e vamos levá-lo. Você pode levar, ele está aqui, ele morreu agora, ele está morto ali em cima da cama, pode levar, pode prendê-lo. O oficial de justiça vai levar esse morto? Não vai levar, está morto, terminou a pena, morreu, terminou a pena. Quando eu e você morremos para o pecado, quando eu e você entregamos o nosso velho homem para ser crucificado, morreu, terminou a pena. Satanás vai querer dizer, não, mas você foi, mas no passado era assim, mas você fez isso, mas você fez aquilo, e aí você diz, está morto, tem mais condena, é uma nova vida, aleluia, é uma nova experiência, é uma novidade de vida. E aí o apóstolo Paulo continua, ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Paulo não está dizendo estaremos com Ele lá na glória, viveremos. É para agora, é para hoje. Viver em Cristo é para hoje. Viver em Cristo é para esse momento. É para você enquanto está na terra. Depois sim, eternamente estaremos com Ele. Mas não espere a eternidade para viver em Cristo. Não espere morrer para ter uma nova vida e viver em Cristo. Viva em Cristo aqui. Porque eu tenho dúvidas de quem não vive em Cristo aqui não vai morrer para a eternidade. Se eu não viver em Cristo aqui, por que eu quero viver com Ele na eternidade? Se eu não segui-lo aqui, andar com Ele, por que eu quero andar com Ele na eternidade? Se eu não estiver imerso nele aqui enquanto estou vivo, por que eu vou querer estar com Ele na eternidade? E Ele vai querer que eu esteja lá? Se aqui eu não vivi nele? Então Paulo está dizendo, porque já morremos e cremos e também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Assim como a morte não tem mais domínio com Jesus que está vivo, também não terá domínio sobre nós. Para encerrar a minha reflexão, versículo 12, vou pular um pouquinho. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. O que Paulo está dizendo aqui? Reinado, meus irmãos, é domínio. Quando você diz assim, para te adorar, ó Rei Jesus, tu está dizendo assim, você domina em mim. Eu te adoro porque tu me domina. O reino de Deus é o único reino em que os súditos decidem doar a sua vida para o rei. O reino por exemplo, agora onde aconteceu a Copa do Mundo, Catar, né? Lá no Catar tem um rei. E o rei é dono do Catar. E é imperioso, ele é dono. O pessoal lá não quer seguir as regras do rei, mas tem que seguir, porque ele é dono. Agora, o reino de Deus é diferente. É você tomar uma decisão, não, eu quero entregar para que o Senhor reine. Porque o reino dele é de amor, de misericórdia, de alegria, de paz e de justiça. E da presença dele. Agora Paulo está dizendo assim, então não reine. Quando o pecado reina em nós, né, nós ficamos servos dele, nesse corpo mortal nosso. Agora ele está dizendo, por que o pecado reina num ser humano? Porque ele está atento às suas próprias concupiscências. O que é uma concupiscência? É uma grande vontade, uma vontade forte. Só o pecado reina por causa que nós estamos grudados nas nossas grandes vontades. Deus diz que tem que ser assim, mas eu tenho uma grande vontade de fazer diferente. E aí eu vou viver nessa grande vontade. Eu vou viver nesse processo. E eu vou deixar que o pecado reine. Agora o apóstolo Paulo diz assim, não faz isso. Não faça isso. Como fazer então, pastor? Para vencer essa situação. Para que o pecado não reine. Como fazer? Primeiro passo, confiança. O que é confiança? Confiança é um exercício de algo que você já teve resultado. Quando você então entrega a tua vida para Jesus, você já sente aquela paz, aquela presença, aquele cuidado dele. Então ele já está ali dentro. Confia. O salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O que é caminho? Tua história, tua vida, teus passos, teu relacionamento, teus negócios, as tuas vontades. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, meus irmãos, é algo que você pega e coloca, entrega, para que Ele dirija. Feche teus olhos aí. Eu quero te desafiar nesse momento. Entrega teu caminho. Pastor, tu não sabe como é que está a minha vida. Tu não sabe como é que está a minha situação. Está tudo bagunçado lá em casa. Está tudo bagunçado dentro de mim. As minhas emoções aqui estão num turbilhão. Você não sabe aonde eu entrei, pastor. Que situação, que enrascada que eu me enfiei. Deixa eu te dizer o seguinte. Entrega o teu caminho. Confia nele. E ele vai assumir as rédeas. E ele vai ajustar com você. Não diga para ele, Senhor, eu vou fazer do meu jeito agora. Diga, Senhor, como você quer que eu faça? Ele quer te orientar, ele quer te revelar, ele quer te mostrar
o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Esse é o primeiro passo para que você consiga mortificar as obras da carne e do físico. Segundo lugar, ao entregar o teu caminho ao Senhor, procure viver imerso nele. Como eu ficarei imerso em Jesus? Não pare de orar. Não pare de buscar a sua presença. Não pare de buscar a sua orientação. Não pare de ler a palavra do Senhor. Troque o TikTok por Bíblia. Troque o WhatsApp por palavra de Deus. Troque o Facebook por Bíblia. Meu querido, vai mudar a tua história. Há muitos pais aqui, e eu quero dizer para vocês precisam investir no futuro dos vossos filhos, e se não for na direção de Deus, e se você não construir o seu lar, a sua família, na presença de Deus, nossos filhos estão condenados à bancarrota. Por quê? Porque o inimigo está aí de boca aberta para destruir nossas crianças, nossos adolescentes.